Você está ouvindo o ABC Cast, o podcast do ABC. Informação, inovação e conexão com a região metropolitana de São Paulo. ABC Cast, conectando você com informação de qualidade. Fala, pessoal! Hoje é segunda-feira, 22 de junho de 2026. Tá no ar mais um ABC Cast, aquele resumão rápido, direto e sem enrolação, para você entender tudo o que realmente importa, seja aqui no ABC, em São Paulo, no Brasil ou no mundo. E nesse começo de noite, a gente começa a semana com o pé no acelerador. E para organizar esse caos informativo e encerrar o dia sabendo o que foi realmente importante, destaque você, eu sou o Gabriel de Jesus. E aqui divido os microfones, as bancadas e as opiniões com ele, João Pedro Melo. Fala, JP! Hello, Gabriel! Olá, pessoal! Um excelente iniciozinho de noite para você que ainda tá pela correria, nesse comecinho de semana preparando a janta. Para ti que não abre mão de entender os bastidores da política, do esporte e da economia que impacta direto na tua vida. E hoje a gente começa falando sobre a seleção brasileira que se prepara para encarar a Escócia e o Messi que bateu um recorde histórico na Copa do Mundo. E a gente ainda fala sobre a desistência de Paulo Serra ao governo, Aécio barra apoio do PSDB a Tarcísio em São Paulo. E ainda tem Jacques Wagner sob pressão para deixar a liderança do governo. Então, por aqui tu já sabe como funciona. É informação direta, contexto e análise para deixar o cenário muito mais nítido. Então, bora ajustar o volume do café e do fone, porque o ABCcast já tá começando. E a gente começa falando, JP, da Copa do Mundo de 2026, que segue a todo vapor. A seleção brasileira fez hoje o seu penúltimo treino antes de encarar a Escócia. A grande e aguardada novidade para o torcedor foi o retorno de Neymar, que treinou sem limitações no gramado e está oficialmente confirmado na lista de relacionados para a partida decisiva. Será que ele vai voltar, JP? Gabriel. Por outro lado, o goleiro Alisson não participou das atividades e se tornou o principal destaque na escalação do técnico Carlo Ancelotti para esse confronto. Com a fase de grupos chegando ao fim, a comissão técnica já está de olho no chaveamento do mata-mata, onde o Brasil corre sério risco de cruzar com a França logo nas oitavas de final, caso as atuais posições dos grupos se mantenham inalteradas. E enquanto a nossa seleção ajusta a casa, a rival Argentina viveu um dia absolutamente histórico nos gramados da América do Norte. Lionel Messi, como eu sou fã dele, marcou contra a Áustria e alcançou um feito impressionante que vai ficar marcado para sempre nos livros do futebol. E com gol anotado, Messi ultrapassou o atacante alemão Miroslav Klose e se tornou o maior artilheiro isolado de toda a história das Copas do Mundo. Um marco gigantesco que coloca ainda mais pimenta na rivalidade sul-americana neste Mundial. Gabriel, a volta do Neymar é aquele alívio que o elenco também estava precisando, mas essa sombra da França já nas oitavas liga o nosso sinal de alerta máximo. E sobre o Messi, a gente pode até ter a rivalidade à flor da pele, mas quem gosta de futebol tem que aplaudir. O homem é uma máquina de bater recorde e do close é para poucos, hein? Agora a tarefa do Brasil é fazer a lição de casa contra a Escócia. Só que na Copa do Mundo não dá para escolher adversário, né? Quem entra com salto alto volta pro avião mais cedo. É ou não é, Gabriel? Exatamente. Toda a preparação nesse momento é válida. E agora nós vamos ao giro de notícias de hoje. Curso de costura criativa em Mauá. Abrindo nosso giro de serviços com qualificação profissional no ABC. A Braskem está oferecendo vagas para curso gratuito de costura criativa na cidade de Mauá. A iniciativa visa capacitar moradores da região para a geração de renda rápida. Os interessados devem comparecer presencialmente no Centro de Formação Profissional de Mauá, que fica na Rua Luiz Lacava, número 202, na Vila Bocaina,
das 9 às 16 horas, até esta quinta-feira. Quem comparecer ao local não deve esquecer de levar RG, CPF e um comprovante de residência atualizado para efetuar a matrícula. Prefeitura de São Paulo abre curso gratuito de empreendedorismo. Na capital paulista, a oportunidade é para quem quer abrir ou melhorar a gestão do próprio negócio. A Prefeitura de São Paulo abriu inscrições para um curso intensivo e gratuito de empreendedorismo. As aulas ocorrerão de forma presencial e, para garantir a vaga, o candidato precisa ir até a unidade do CAT Central da Avenida Rio Branco, de segunda a sexta, das 8 às 17 horas. O preenchimento das vagas é por ordem de chegada e basta apresentar um documento oficial com foto. E agora uma notícia aqui da casa. O ABCcast recebeu Lucas Souza, da WE Save. O episódio desta semana traz um bate-papo imperdível. O programa mergulha no universo da inovação, tecnologia corporativa e traz dicas valiosas de sobrevivência para startups aqui da nossa região. O episódio já está no ar, você pode conferir agora mesmo acessando o nosso canal no YouTube ou buscando o programa na sua plataforma de áudio favorita. E assim, a gente encerra o nosso giro de notícias de hoje com curso de costura criativa em Mauá, capacitação em empreendedorismo em São Paulo e inovação corporativa no ABCcast Conexões. E se tu quiser conferir em detalhes as histórias que a gente contou por aqui, basta acessar o nosso site oficial, que é o abcdoabc.com.br. Agora vai rolar aquele momento, né? Momento do esporte, o momento da gente respirar um pouco. Até porque tem vários esportes e tá rolando polêmica, preocupação. Sabe por quê? Porque ontem teve a VNL feminina de vôlei, onde a seleção brasileira feminina perdeu para a Alemanha ontem, né, por 3-2, com parciais de 25-24, 28-26, 15-25, 19-25 e 16-14 em Ankara, na Turquia. A próxima partida da seleção feminina na VNL será no dia 8 de julho, contra o Japão, que joga em casa. O time masculino inicia sua segunda semana em 24 de junho, contra a Ucrânia, em Ljubljana, na Eslovênia. No tênis de mesa, Hugo Calderano, brasileiro, perdeu para o japonês Shunsuke Togami por 4-3, com parciais de 11-7, 10-12, 8-11, 11-4, 5-11, 11-7 e 7-11 na decisão WTT de Star Contender na Ljubljana. Agora sim, vamos falar de Copa do Mundo. Na última sexta, como dissemos aqui, a seleção venceu o Haiti por 3-0. Os 3 gols foram marcados por 2 de Matheus Cunha e 1 de Vinícius Júnior. Ainda falando de Copa, a Holanda goleou a Suécia por 5-1. E a Espanha fez 4-0 na Arábia Saudita. E Uruguai e Cabo Verde ficaram no empate em 2-2. Gabriel, e agora a gente segue de olho porque essa reta final de grupos da Copa ainda vai render muito teste para cardíaco torcer. Exatamente. Copa do Mundo pegando fogo, tênis de mesa também, voleibol. Mas agora a gente sai do esporte e voltamos para o cenário político. Aécio Neves freia apoio do PSDB a Tarcísio após desistência de Paulo Serra. A política partidária em São Paulo começou a semana com os ânimos exaltados e uma reviravolta no ninho tucano. O cenário eleitoral mudou de figura após Paulo Serra, grande referência da região como ex-prefeito de Santo André, oficializar a desistência da sua pré-candidatura ao Palácio dos Bandeirantes, para focar na disputa por uma vaga na Câmara dos Deputados. Com a saída dele na corrida majoritária, a ala paulista do PSDB tentou antecipar e consolidar um apoio formal à reeleição do governador Tarcísio de Freitas. Mas o movimento foi bruscamente freado pelo deputado federal e líder do PSDB, Aécio Neves.
Usando o seu peso político e comando na executiva nacional da legenda, o recado de Aécio foi direto e público ao afirmar categoricamente que o Diretório Estadual de São Paulo não tem autonomia para fechar essa aliança por conta própria. De acordo com o cacique tucano, a decisão sobre apoiar ou não Tarcísio terá de passar obrigatoriamente pelo crivo e pela aprovação da cúpula do partido em Brasília. E essa intervenção expõe um racha profundo e histórico que o PSDB atravessa. Sem a figura forte do ex-prefeito andreense para unificar a sigla em um projeto próprio no estado, lideranças regionais paulistas buscam garantir espaço e sobrevivência na máquina do governo, embarcando na onda de Tarcísio, enquanto o Diretório Nacional tenta segurar as rédeas para evitar que a legenda vire um mero anexo político. E nos bastidores, a base governista do Palácio dos Bandeirantes acompanha um imbróglio de camarote. Para os articuladores de Tarcísio, a disputa nacional do PSDB tem pouco peso prático. A expectativa no governo é de que muitos desses prefeitos e deputados tucanos simplesmente abandonem o partido na próxima janela eleitoral para garantir a aliança com a máquina estadual de qualquer jeito. Ok, JP. E seguindo aqui para a nossa última notícia do dia, Jacques Wagner sob pressão para deixar a liderança do governo. A crise envolvendo o senador Jacques Wagner ganha novos capítulos e começa a ameaçar seriamente a estabilidade da articulação política em Brasília. Apesar do cerco imposto pela Polícia Federal e pelo avanço das investigações sobre vínculos financeiros suspeitos, o senador petista resiste fortemente à ideia de se afastar do cargo de líder do governo no Senado. E o clima nos bastidores do Planalto, no entanto, já aponta para um velado isolamento do partido baiano. Ministros e aliados próximos ao presidente Lula avaliam internamente que a permanência de Wagner no posto causa um sangramento diário à imagem da gestão federal, oferecendo munição para a oposição e travando o andamento das pautas econômicas no Congresso. Diante desse impasse e da recusa do senador em dar um passo atrás de forma voluntária, a expectativa é que o próprio presidente Lula entre no circuito nos próximos dias. Fontes de Brasília indicam que Lula deve chamar a Wagner para uma conversa a portas fechadas e recomendar pessoalmente a sua saída da liderança como manobra para blindar o núcleo do governo. E com a saída tida como inevitável nos próximos dias, a base governista já corre contra o tempo para tentar alinhar um sucessor. O desafio maior do Planalto agora é encontrar um nome de consenso na casa que consiga herdar a articulação em meio à turbulência e restabelecer as pontes de negociação sem herdar a mancha do escândalo do Banco Master. Gabriel, o Jacques Wagner tenta se agarrar à liderança do governo e mostra aquele vício clássico da nossa política, o de usar o cargo da cúpula como escudo antibalas. Só que o Lula é pragmático por natureza. Ele sabe que abraçar cegamente um aliado no meio de um furacão investigativo é afundar o próprio capital político na casa onde ele mais precisa de votos. Agora é aquele momento da reflexão. É o momento do quem disse isso. A gente faz aquela pausa, entra no ritmo, no nosso quadro queridinho. Por aqui a gente traz uma frase de peso para você refletir e tentar descobrir de quem é a autoria. Então manda pra cá o texto de hoje, JP. É isso aí, Gabriel. E a frase de hoje é de uma das vozes mais autênticas, rebeldes e ácidas que esse país já teve. É um verdadeiro deboche com a cara do oportunismo alheio. Então, ouve só. Nenhum político se atreverá a comparecer ao meu velório, uma vez que nunca compareci ao palanque de nenhum deles e me levantaria do caixão para vaiá-los. Repetindo, nenhum político se atreverá a comparecer ao meu velório, uma vez que nunca compareci ao palanque de nenhum deles e me levantaria do caixão para vaiá-los. E aí, Gabriel, tem como adivinhar quem é o dono ou a dona da frase de hoje? Olha, é alguém inconfundível, é brilhante. E dizem até
que ela era a ovelha negra da família, não era, JP? É isso mesmo. Acho que agora tu já entregou. Já entreguei. Nós estamos falando da rainha do rock, a eterna Rita Lee. O trecho está na biografia dela, onde ela não apenas previu os detalhes de seu velório, mas deu um aviso claríssimo proibindo que sua despedida fosse transformada em um palanque político para bajuladores de plantão. Ela proibiu completamente, né, essa possibilidade. E ela era uma personificação da alegria a qualquer tipo de hipocrisia, né, cara? E quando a gente olha pro noticiário de hoje, dá pra entender exatamente o asco que ela tinha dessa turma, né? A política tradicional, muitas vezes, funciona como um grande teatro de convicção de aluguel. De um lado, a gente vê o PSDB estadual agindo como um camaleão, doido pra trocar de pele e garantir uma boquinha do governo paulista, enquanto a cúpula prefere morrer abraçado com a chave do cofre. Do outro, tem o líder do governo em Brasília se agarrando à cadeira com unhas e dentes, fingindo que é uma tempestade de denúncia da Polícia Federal, é só uma garoinha passageira. A Rita sabia que essa turma só te abraça quando precisa usar a imagem para tentar render voto. E ela jamais usou a própria essência. Cara, essa é a lição que fica pra gente. Pra não virar figurante nesse espetáculo de falsidade, onde o sorriso na frente da câmera esconde oportunismo de bastidor sem desculpa pelo auê, a nossa única defesa é pela clareza de verdade dos fatos. E claro que um jornalismo que não tem crachá de político ou rabo preso, por aqui a gente escancara a verdade indigesta, sem filtro, e certamente tu, ouvinte, já sabe onde nos achar. Todos os dias no ABC do ABC. É ou não é, Gabriel? É isso aí, vai lá conferir que estamos cheios de notícias. E com essa reflexão que nós finalizamos mais um ABCcast. Lembrando que se você quiser nos acompanhar daqui de segunda a sexta ou acompanhar também os nossos produtos como o ABCcast Conexões, que sai aos sábados, e o Cine ABC Metrópole às sextas-feiras, nós estamos disponíveis em todas as plataformas. É no YouTube, no Deezer, no Spotify, no Amazon Music, no Apple Podcast. Basta você nos buscar e dar o play. E se esse episódio fez algum sentido pra ti, compartilha com alguém que também gosta de se manter muito bem informado sem enrolação. E ó, manda a tua opinião pra gente, pode ser ideia, sugestão ou até aquela pauta que só você reparou pelo caminho. A gente adora trocar essa ideia contigo, então já aproveita pra seguir a gente lá no Instagram, é o ABC do ABC _oficial, porque tu já tá mais do que avisado, né? A nossa conversa não termina por aqui. É isso, eu vou ficando por aqui, eu fui Gabriel de Jesus, substituindo hoje a nossa Suzana Rezende, que volta amanhã normalmente ao episódio de terça-feira. Lembrando que se você gosta de ficar atualizado sobre tudo que está rolando, basta acessar o nosso site, que é o abcdoabc.com.br, que lá sempre tem notícias fresquinhas só pra você. É isso aí, Gabriel. E antes de fechar, a gente sempre deixa aquele nosso abraço pra você que tá pela correria nesse início de noite ou aproveitando em casa aquela pausa muito merecida. Pra gente é uma honra ter a companhia da audiência de vocês desse lado do fone. Amanhã a gente tá de volta com mais notícia, contexto e café passado. E claro, dentro daquele mesmo compromisso de sempre, de seguir juntos com firmeza e muita leveza. Então, tchau, tchau e até a próxima! Esse podcast é uma produção do portal ABC do ABC. Apresentação: Suzana Rezende e João Pedro Melo. Edição: Rodrigo Rodrigues. Roteiro: João Pedro Melo. Direção de conteúdo: Tiago Quirino. E direção geral: Alex Faria.